Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe o seu like e faça a sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais. Se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Diga, há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui. Quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Ela vem dos altos céus, bailando sobre nós. Sinta o tremor do chão ao som da sua voz. Raças e povos se alegrarão com o som da trombeta de Deus. Eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, diga, há uma nuvem de glória aqui. Quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui. Quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Ela vem dos altos céus, bailando sobre nós. Sinta o tremor do chão ao som da sua voz. Raças e povos se alegrarão da trombeta de Deus. Eu dançarei pelo vento com o movimento da nuvem de Deus. De Deus, há uma nuvem de glória aqui, há uma nuvem de glória aqui. Quando a igreja se une em adoração, sinto o peso da glória de Deus. Sinto o peso da glória de Deus. Sinto o peso da glória de Deus. Eu não sei você, mas eu não sei viver sem a presença do nosso Deus. Quantos aqui precisam de Deus a todo momento? Eu sou uma. Eu preciso sentir Deus. Eu tenho a necessidade de sentir o Senhor a todo tempo, a todo momento. E a palavra do Senhor diz que aonde estiver 1, 2 ou 3 reunidos em teu nome, no nome de Jesus, Ele ali está. Jesus está aqui, Ele passeia no nosso meio, Jesus anda por aqui. Se você começar a dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, Ele começa a operar, Ele começa a fazer maravilhas. O nosso Deus, Ele é manso, Ele é educado. Mas abra o seu coração nessa noite. Não deixe, não perca esse momento. Não deixe você sair da mesma maneira que você entrou, mas entregue o melhor ao nosso Deus nessa noite, porque Ele é merecedor. Aleluia, Jesus, Tu és digno, Jesus. Oh, aleluia, Jesus, Tu és digno.
Diga toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Oh, aleluia! Te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Eu ouvi uma vez que li no teu livro o que o Senhor fez. Diga, faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, e como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, e como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Oh, aleluia! Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos, diga, a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Aleluia, diga, toda a terra, declare isso a Ele, será cheia do conhecimento da glória de Deus, e como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra, diga, será cheia
pra sempre. Amém. Oh, oh, aleluia. Só tu és digno, Jesus. Seja adorado, Jesus. Seja adorado, Jesus. Nós viemos aqui engrandecer o teu nome, aquele que é digno de honra, de glória e todo louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante só ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém, pra sempre, sempre. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Oh, aleluia! Oh, tu és digno, Jesus. Oh, oh, Espírito de Deus, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Oh, tu és digno, 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 digno. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda nossa adoração rendemos a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é digno de adoração, é digno de glória, é digno de louvor. Santo, 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 santo. Oh, glória, pra sempre, amém. Oh, tu és digno, Jesus. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Ah, Jesus está aqui. Santo.
aleluia. Aplauda o Senhor. Aplauda Jesus, aplauda Jesus, aplauda Jesus. Glória Ele é a merecedor. Deus. Aplauda mais forte, Aleluia. pode aplaudir mais forte o nome de Jesus. Karine, pode vir, Karine, a ministrar a palavra do Senhor. Toma o seu assento, glorificando, exaltando a Cristo. Nós iremos ouvir a palavra dessa noite pela irmã Karine Matos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Abra o teu coração, abra o teu entendimento, receba o que Deus tem para a sua vida. Eu acredito muito que Deus tem algo para falar com você. Do jeito que você está, estenda as suas mãos para cá. Senhor, nós queremos te dar graças pela vida da Karine e pedir que o Senhor continue a usando como o Senhor tem usado nessa terra. Usa ela como boca do Senhor nessa terra, nessa noite, para aqueles que estão aqui, aos que estão em casa, e que a tua palavra prevaleça sempre, Senhor, através deste altar. Usa a tua filha mais uma vez com graça e misericórdia. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Você pode adorar aplaudindo o nome de Jesus? Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Ai, deixa eu colocar meu óculos aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né? Porque eu só estou aqui pela graça e misericórdia dEle. E toda a honra é para Ele. E quero estender meu agradecimento aos pastores por me convidar para ministrar nessa série tão importante que é dos milagres de Jesus. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui ministrando sobre os milagres de Jesus. E eu creio que Jesus já está aqui, tocando o coração de cada um. Eu creio em nome de Jesus. E Jesus não só fez milagre no passado. Ele ainda continua e Ele continuará fazendo até a volta dEle. Amém? Eu creio nisso. Porque Ele é o dono do milagre. Ele é o próprio milagre. Então, o meu milagre de hoje, gostaria que vocês abrissem comigo, é Marcos 2:12. Quem encontrar, fala amém, glória a Deus. Desculpa, é Marcos 2:1-12. Porque poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu lá, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhe pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a marca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que eles estavam pensando e lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: eu digo a você, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Senhor, abençoa essa palavra. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. O Senhor usa a minha boca para tocar no coração de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, porque toda a honra e toda a glória é sua. Amém. Essa história, quem conta é Marcos, né? Como os vimos.
e é a cidade de Cafarnaum. É uma cidade que ela está à margens do mar da Galileia. E é uma cidade muito movimentada, porque ali tem um movimento de comércio, de pessoas, de pescadores. E Jesus, ele tem cada detalhe, né? Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Então, ele viu ali, eu acredito, naquela cidade, porque na história, na palavra não conta que ele não afirma que ele morava naquela cidade. Mas pelo contexto, parece que ele morava ali naquela casa. Ele ia ao redor falar, pregar a palavra, mas pelo contexto parece que ele fez morada naquela cidade. E aquela cidade, eu acredito que por algum motivo ele viu ali um motivo, porque ali passava muita gente. Tanto é que alguns discípulos de Jesus ele encontrou nessa cidade. E ali teve muitos milagres, teve muitas pessoas sendo transformadas. Então, como vimos a história, ali a multidão ouviu falar que Jesus chegou na casa. E antes de chegar no milagre, eu quero falar um pouco de algumas lições que eu aprendi nessa palavra, até antes de chegar no milagre. E a primeira lição que eu vi aqui nessa palavra é pessoas que nos levam para Jesus. Tem pessoas que nos levam para Jesus. Aqueles homens levaram o paralítico até Jesus. São pessoas que nos chamam para ir para Jesus. Sabe aquelas pessoas que falam assim para você: vamos comigo na igreja hoje? Hoje tem uma palavra abençoada para você. Hoje eu creio que Jesus vai falar com você. Olha, eu passo para te pegar. Eu te levo, não preocupa não. Eu pego você. Mas vamos ouvir uma palavra hoje, Jesus. Então, eu acredito, essas pessoas, a primeira lição que a gente aprende aqui são pessoas que nos levam para Jesus. E Deus ele é lindo porque Ele usa as pessoas para fazer isso. Não é só nós, é Deus usando pessoas para levar. E os paralíticos fizeram isso. Eu acredito, vamos comigo nessa história aqui. Eu acredito que o paralítico estava lá na casa dele, parado, deitado na maca, já cansado daquele sofrimento. E eu acredito que aqueles 4 amigos chegam eufóricos. Gente, Jesus está na casa. Nós vamos levar você para Jesus, porque Ele vai curar você. Você vai sair dessa enfermidade. Vamos. E eu acredito que ele falava: não, mas eu estou na maca. Não tem nada não. Vamos levar a maca junto. E aqueles amigos pegaram aquela maca. Eu imagino eles correndo, né? Porque eles sabiam que a multidão sabia que já estava na casa. Então eles correram para casa. E a palavra fala que quando esses amigos chegam na casa, quando eles chegam na casa onde Jesus está, o que acontece? Está lotada a multidão. Não tem como nem respirar. Imagina que a igreja a gente não pode nem respirar. Tanta gente que tem aqui. Mas eu acredito que se essa multidão fosse boazinha, eles chegando com um homem na maca, paralítico, falava assim: gente, tem um paralítico aqui, Jesus está lá, nós precisamos levar ele até lá. Eu acredito que a multidão ia afastando para ele entrar, ou ia passar por cima um por outro. Vamos passando aqui até chegar em Jesus. Como no trânsito, né? Quando a ambulância vem, aquele tanto de carro, a ambulância passa. Dá um jeito, mas passa. Mas aquela multidão não afasta. Ela não afasta. E isso é a segunda lição que eu aprendo aqui. Que tem multidão que nos atrapalha a chegar até Jesus. E como na Bíblia conta que várias multidões atrapalharam as pessoas chegarem até Jesus. A primeira dela é a mulher no fluxo de sangue.
A multidão atrapalhou. Apertava daqui, apertava dali, mas a fé dela era tão grande que ela falou: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Mas a multidão atrapalhou. A multidão apertava. O cego Bartimeu, falei errado. Cego Bartimeu. A multidão atrapalhava ele. Eles falavam: cala-te. E ele gritava. E eles mandavam ele calar. A multidão atrapalhando. Tantas outras multidões que nos impedem de chegar até Jesus. Nós vimos aqui as pessoas que nos levam a Jesus. E nós estamos vendo a multidão que atrapalha chegar até Jesus. Então aqueles homens romperam as barreiras. Quando eles viram que não tinha como, que a multidão não deixava eles passar, eles olharam para cima. Tem como? Não vai por aqui, mas vai por cima. E aí eles subiram aquele homem. Imagina ali a maca. Eu imagino eles, né? Vamos imaginar comigo. Eles puseram uma corda aqui e tá lá. Sobe. Não, pra direita. Não, tá caindo. Vai pra cá. Mas subiram ele. Eita, amigos. Terceira lição que eu aprendo nessa palavra. As pessoas do telhado. Chamar é importante. Muito importante. Como é importante. Mas existe um momento em que o convite não basta. É aqui que entram as pessoas do telhado. São as pessoas que fazem guerra espiritual pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida. São aquelas pessoas que oram, jejuam, intercedem, que pagam o preço espiritual. Eu tenho certeza que, se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, eu tenho certeza que alguém de vocês, ou todos vocês, pode levantar a mão que alguém te chamou, ou alguém pagou o preço pela tua vida. Porque Jesus usa pessoas. Jesus usou aqueles 4 amigos. Jesus usou também você. Você está sentado aqui. Ou alguém pagou, ou alguém te trouxe, ou alguém te fez um convite. Mas você está aqui por alguém. Amém? E esse povo subiu no telhado. Abriu o telhado. Pensa eles. Subiram aquele homem. Arrancaram o telhado. Mas eles é tão bom. Eles é tão bom que eles abriram toda aquela telha, fez aquele. Eu imagino que foi um trabalhão, né? E ainda foi para descer. E na hora que eles descem, eles são tão cuidadosos. Eles são tão cuidadosos que eles descem no pé de Jesus. Na frente de Jesus. Eles acertaram até o lugar. Não foi nem lá longe, nem... Não, é nos pés de Jesus. E vendo Jesus, a fé que eles tinham, Jesus disse: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus é lindo demais. Jesus, ele é maravilhoso demais. Ele é poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele falou, repete comigo: filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus não chama ele pelo problema. Jesus não chama ele pelo diagnóstico que ele tem. Ele fala, filho. Ele está dizendo, eu te vejo. Eu importo com a sua dor. Ele está falando, eu amo você.
Ele está falando: eu estou com você. Eu não sei vocês, mas quando a minha mãe fala para mim assim, Karine, eu falo, vixe, problema. Agora quando ela fala filha, eu falo, ixi, que delícia, que coisa boa. Ela está falando com amor, ela está falando com carinho. E Jesus falou, filho. Ai, como eu queria ouvir de Jesus falar filha. Eu sou filha. Ele chamou ele de filho. Aqui começa o milagre. A Bíblia conta que eles trouxeram até Jesus um paralítico. E todo mundo viu um paralítico. Todo mundo ali viu um paralítico. Era óbvio. Ele estava numa maca, ele não andava. Ele tinha uma paralisia. Ele tinha um corpo com ferida. Ele tinha uma limitação. Mas Jesus olha para ele e vê algo que ninguém mais viu. Jesus olha para ele e vê a dor invisível. Tem dores que ninguém vê. Tem gente que chega sorrindo aqui, mas por dentro está cansado, está ferido, está desacreditado, está um coração ferido, tem uma culpa, às vezes está sozinho, solitário, um orgulho que toma o coração, uma dureza de coração, porque nem todo paralítico é físico. Tem paralítico que é emocional e espiritual. Tem pessoas que andam, mas por dentro está parado, está paralisado, não rompe na vida, não evolui, não muda, porque tem uma paralisia, mas é uma paralisia invisível, é uma dor que ninguém vê. E Jesus, ele não começa pelo corpo. Jesus começa pela raiz do problema. Jesus começa pela alma dele. Em Mateus 9:2, Mateus, ele vê com um pouquinho mais de detalhe. Mateus diz que Jesus falou: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus viu naquele homem um homem cansado, um homem com dor. Ele não estava com ânimo. Mateus conta esse detalhe que Marcos não contou. Mas eu achei interessante quando eu fui ver que Jesus viu que ele estava desanimado. Eu acredito que ele não acreditava que ele tinha chance. Eu acredito que ele tinha perdido a esperança. Talvez ele tinha acostumado com aquela dor. Talvez ele falou: não vai mudar isso. Talvez ele acreditou que nada ia mudar mesmo. Mas Jesus fala: tenha bom ânimo. Jesus levanta o ânimo dele. Jesus cura a alma daquele homem. Às vezes tem gente aqui que chegou aqui como ele. Todo mundo sabe o seu problema, ou pensa que às vezes você nem tem problema, mas ninguém conhece a dor que está dentro de você. Ninguém sabe, somente Jesus, porque tem dor que a gente não mostra, mas ela existe. E Jesus conhece o seu problema. Ele pode te curar hoje todas as suas dores, aquela que ninguém vê. E quando Jesus cura o homem
e perdoa os pecados dele, como Jesus falou. A palavra conta que tinha alguns mestres da lei. E eles não estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que eles sentaram lá, pegaram um caderninho e ficavam anotando. Jesus é isso, Jesus é aquilo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Eles estavam ali para criticar Jesus. E os mestres da lei pensaram, questionaram no pensamento. Não falaram. Em Marcos 2,7 fala: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Jesus? Deus, desculpa. De certa forma eles estavam corretos em uma verdade. Realmente, só Deus pode perdoar pecados. Eu não posso, você não pode, pastor não pode, padre não pode, ninguém tem autoridade para perdoar pecados. Somente Deus. Mas o problema deles aqui não era que eles queriam entender isso. O problema é que eles olhavam Jesus e não reconheciam Ele como Deus. Eles olhavam Jesus e não acreditavam que Ele era o Filho de Deus. E Ele tinha toda a autoridade para perdoar. E Jesus, porque Jesus vê o nosso interior, Ele sonda os nossos pensamentos, e Jesus cura o corpo, Jesus trata os corações. Por isso Jesus declara o perdão do pecado daquele homem, porque Ele é o próprio Pai. Esse é o poder de Jesus. Ele conhece os seus pensamentos, Ele ouve a dor do seu coração, Ele sabe exatamente o que precisamos primeiro, porque eles foram pela paralisia, mas Jesus primeiramente curou a alma dele. Porque o paralítico pensava que o problema dele era isso. Mas Deus alcança a alma, restaura o interior daquele homem. E depois, com a mesma autoridade que Ele usou para perdoar, Ele toca o corpo do homem. E em Marcos 2, 11 e 12, Ele fala: levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Amém. E aquele homem levantou imediatamente e foi para casa. Jesus não falou isso por acaso, porque Jesus não fala nada por acaso. Ontem eu tinha já feito essa palavra que Jesus me deu e Jesus tocou no meu coração novamente. Jesus mandou ele para casa, porque a casa era o lugar onde aquele homem viveu sua dor, viveu sua limitação, viveu sua dependência. Era ali que ele dependia dos outros, é ali que ele chorava escondido, era ali que ele sentia um peso da impotência dele. Porque a casa, ela representa um ambiente íntimo. A casa é a família, é a vida real. Porque o milagre não basta viver no culto. O milagre precisa chegar em casa. Porque quando aquele homem, quando eu vi isso, eu falei: quantas vezes Jesus fala, vai e fale para todos. Mas dessa vez Jesus não falou isso. Jesus falou, vai para casa. O milagre precisa chegar em casa. É justamente para esse lugar que Jesus envia o restaurado. Jesus manda ele levar a maca ainda. Fala, leva a maca. E por que a maca? É prova do que ele foi.
Antes a maca carregava o homem e agora o homem carrega a maca. Amém? Mas por quê que Jesus manda ele carregar a maca? Porque Jesus curou ele e falou: hoje você não carrega o peso, mas hoje você carrega o testemunho que eu passei na sua vida e você foi curado. A maca hoje não é mais um peso. A maca hoje é um testemunho que Jesus passou, te curou da alma, da dor que ninguém vê. Amém? Em Marcos 2,12 diz: e todos ficaram admirados e glorificava a Deus. Nunca vimos nada igual. Isso acontece quando Jesus entra na vida de alguém. Quando Jesus perdoa, Ele restaura. Quando toca a alma, o corpo responde. Quando Jesus libera a palavra, o impossível acontece. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E a mesma voz que disse: levanta-te. Repete comigo: levanta-te. É a mesma voz que ainda soa até os dias de hoje. E é a voz que diz: levanta da dor, levanta da culpa, levanta de tudo aquilo que está te parando. Levanta, para, eu tô aqui. Ele opera milagres. Ele é o dono do milagre. Antes de encerrar essa ministração, queria compartilhar algo da minha vida. Eu também tive uma maca. E eu queria dividir essa maca com vocês hoje. Porque eu carrego ela não como peso, mas como testemunho do que Deus fez na minha vida, do que Deus é. E alguns sabem, eu não sei quem não sabe, mas eu vou falar o testemunho. Aos 14 anos, eu não nasci numa família evangélica. Minha família era católica, aqueles católicos que não vai, mas fala que é católica. E aos 14 anos, eu tinha uma prima e um primo que eu gostava muito de brincar na casa deles. E assim, eu fui para a casa dele passar o final de semana. Chegamos lá, a gente falou: vamos fazer uma brincadeira? Vamos. Uma brincadeira maligna do copo. Mas a gente não imaginava isso. Pegamos aquela brincadeira, meia-noite, fomos fazer a brincadeira. E aquilo nós pedimos para falar se tinha algum espírito ali. E aí, imediatamente, o telefone toca. E a gente ficou com muito medo, largamos aquilo, né? E fomos dormir. Até então, nada tinha acontecido. Passou 1 mês, 2 meses... 3 meses eu comecei a ver vultos, comecei a ouvir vozes, comecei a ser atormentada pelo aquele demônio, porque aquilo era um demônio, um espírito maligno. E todos os dias esse espírito maligno vinha e me atormentava. E aí eu contando para minha mãe falou: vamos na igreja católica, lá nós vamos resolver. Fomos, o padre orou, nada, ficou pior. Aí minha mãe: então agora vamos para o centro espírito. Nada aconteceu, piorou. E aí tinha uma mulher conhecida da minha mãe, falou para minha mãe: Vera, sua filha precisa de Jesus. Vai na irmã Maura. Ela é uma mulher de Deus. Ela é crente fervorosa, ora. Vai nela. E eu morava em Goiânia nessa época, e essa irmã Maura é de Trindade, mas minha mãe conhecia ela porque nós somos uma família bem conhecida em Trindade. E minha mãe ligou para ela e ela falou: claro, Vera, pode vir. E eu fui. A irmã Maura, ela me acompanhou por muito tempo na minha vida. Uma mulher muito abençoada. Ela é a mulher do telhado. Ela é a mulher que pagou o preço pela minha vida.
Aquela mulher orou, ela jejuou pela minha vida. Eu fui até ela com uma dor, com um problema. Mas quando eu cheguei lá, Jesus me curou. Eu aceitei Jesus numa família que só tinha católico. Eu, com 15 anos de idade, eu aceitei Jesus. E hoje eu estou aqui nesse altar. Porque eu tive um Deus, eu tive uma Maura que orou, pagou o preço e Jesus me curou. E eu só estou aqui por Ele, por Jesus Cristo. E hoje Ele pode fazer a mesma coisa na sua vida. E você pode fazer também na vida de alguém. Você também pode pagar o preço por alguém. Alguém pagou por você e você paga por alguém também o preço de orar, jejuar. E eu quero te convidar a te levantar. Eu quero estar orando para você, pela tua vida. Oh Pai Todo-Poderoso, Pai, eu creio que o Senhor é um Deus grande demais. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é o Todo-Poderoso, Pai. Eu creio em Ti. Oh Pai, eu coloco essa igreja diante do Senhor, Pai. Eu não conheço, Senhor, o coração de ninguém. Eu não conheço os pensamentos, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o mais íntimo de cada um aqui, Pai. Ah, Senhor, sonda o coração. Toca nos corações, toca as feridas, Pai. Vem curar, Senhor, aquilo no mais profundo da alma, Pai. Porque o Senhor é Deus, o Senhor pode, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego essa igreja, Pai, na Tua presença, Senhor. Venha fazer morada no corações deles, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada, obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. Diga isso a Ele. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Nós não merecíamos, mas Teu amor nos alcançou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é Sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A Tua presença é o que faltava em mim e a vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Diga, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é Sua morada. A minha alma buscava e nada me completava.